A gente vai crescendo, inovando a cada dia, conquistando confiança e a sua companhia. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Com uma escola presente, nosso estudante segue em frente. E é na escola que nossas crianças e adolescentes são acolhidos e se preparam para o mundo. Por isso, a Prefeitura de Goiânia oferece kits escolares com uniformes novinhos para os nossos alunos. E também vamos construir 36 novos CMEs, com 5.000 novas vagas, para dar toda a tranquilidade aos pais. Aqui, a Prefeitura de Goiânia está presente na vida dos estudantes, para eles seguirem em frente. Prefeitura de Goiânia. E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Bandeirantes acontece. 2h59, quando você cresce, também gera crescimento para todos à sua volta. Conheça o Sicredi, onde seu dinheiro rende um mundo melhor. Vamos lá, a partir de agora, vamos debater um pouquinho, compreender com especialistas sobre essas mudanças que ocorrerão, que devem ocorrer nos próximos dias, acerca do transporte coletivo na região metropolitana. A gente conversa com o professor Marcos Rota, engenheiro de transporte e professor do Instituto Federal de Goiás, IFG. A partir de agora vai conversar com a gente. Professor, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tiago, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui para discutir um assunto tão importante que afeta a vida das pessoas no dia a dia. Prazer é todo nosso. Professor, também com a gente, Miguel Ângelo Priscinotti, que é coordenador técnico do Fórum de Mobilidade Mova-se. Professor, boa tarde, bem-vindo a Bandeirantes. Muito obrigado, boa tarde, e faço minha as palavras do professor Rotter. É muito bom ter esse espaço para discutir sobre o nosso transporte coletivo. A gente que já agradece. Professor Marcos Rotter, já começo perguntando para o senhor o que o senhor pode destacar de mudanças positivas com essas que foram apresentadas até agora pelo poder público aqui na região metropolitana. De positivo foi a integração fora dos terminais, a pessoa poder utilizar o bilhete mais de alguma vez, ele não precisa mais, muitas vezes ele voltava ao terminal, demorava muito tempo, perdia de 10, 20, 30 minutos. O passageiro ele pode economizar esse tempo. À medida que ele for aprendendo a usar os melhores caminhos, ele vai ter uma grande vantagem. A outra vantagem é a participação do governo, tanto municipal, alguns municípios e do estado, no custeio do transporte, que também é uma coisa positiva. Certo. A mesma pergunta, professor Miguel, eu faço para o senhor. O que dá para destacar agora nesse preâmbulo de positivo dessas mudanças? Então, para mim, o grande ponto foi a questão referente ao marco regulatório, né, a assinatura da alteração do projeto de lei que regia a rede metropolitana. Então, essa definição de papéis em relação ao que cabe ao poder público, né, ao Estado de Goiás, aos municípios, a entrada da AGR como ente responsável pelo cálculo da tarifa técnica, e a CMTC ficando única e exclusivamente pelo planejamento do serviço, foram movimentos muito importantes, né? Se a gente dividir o transporte, né, o serviço público em um tripé, né, com 3 alicerces, seria a questão regulatória. Essa foi alterada com a legislação, né, foi assinada no final do ano passado.
A outra também de governança, agora com a participação mais ativa do governo do estado. A CDTC também sendo um novo papel, com caráter mais técnico, menos político. E o ponto que ainda carece de mais investimentos e melhora, que é a questão da infraestrutura, tanto viária quanto em relação dos veículos. Esse ainda pouco se avançou e é o que o usuário sente mais em relação à qualidade, que é ter uma velocidade através dos corredores de ônibus e um aumento na frota e veículos de melhor qualidade. Alguma coisa, professor Marcos, te deixou uma animosidade em relação a essas mudanças que o senhor poderia destacar como negativas? Muitas. A primeira é o que o Miguel falou. Metade do que ele falou, as pessoas não entenderam. Foi resolvido o problema das empresas. Tudo isso foi para resolver o problema das empresas. Então, em termos de para o passageiro, assim ainda, os benefícios são muito restritos e, pelo que a gente tem o hábito de ver aqui, vai demorar um pouco, porque precisamos de ônibus novos, porque o sistema de Goiânia, ele foi sucateado, né? Então, muitas linhas, qualquer que alguém estiver ouvindo, a linha tal não existe mais, eu tenho que andar um tanto, qualquer um. Domingo eu não tenho mais ônibus, todo mundo está vendo isso. Para voltar, isso vai demorar muito, né? O nosso cronograma de fazer isso retornar, não teve nada de positivo ainda. Então, a gente já assim, o problema, como o Miguel até mostrou muito ali, o lado das empresas foi resolvido. Elas vão ter estabilidade, elas vão ter a rentabilidade. E o mais negativo também é que a gente não sabe de quanto é essa rentabilidade, porque nós desconhecemos a planilha. Para você fazer um posto de gasolina, uma padaria, ela tem que fazer uma planilha de custos para saber o que vai gastar. Nós não sabemos disso. Essa planilha continuou sendo escondida ou está perdida, não sei, nunca ninguém me mostrou, já procurei muito. Então, pro lado do usuário, ainda existe uma grande dúvida e a gente vai ficar muito atento, porque para se esquecerem do usuário, a tradição mostra que isso é normal. Sim. Professor, o senhor fala sobre essa planilha, que são aqueles valores que as empresas costumam esconder, na verdade, mas alegam que são informações confidenciais, informações privadas e que, portanto, o poder público não deveria entrar ali e mostrar para o povo. O senhor, que é especialista da área, pensa o contrário. O poder público deveria sim. Não, saber. É o contrário, porque está envolvendo dinheiro público. Sim. Eu vou dar dinheiro para o meu filho, ele tem que fazer uma planilha de custo que ele vai gastar. E as empresas muito mais ainda. Eu não sei quanto o Ministério Público está aceitando que o governo do Estado e as prefeituras repassem um valor para as empresas sem saber o real custo. Isso não existe, não tem. O que a gente não tem? A depreciação do veículo. Será que os veículos já não foram depreciados? Porque são veículos antigos que estão sendo usados, né? Então, será que foi uns 7 anos? Em 7 anos nós já vamos para a terceira depreciação. A gente precisava ver isso. Eu não posso nem dizer que sim, nem que não. Mas eu tenho um receio de dizer sim, eu não digo. Porque a gente não conhece essa informação. E sem saber disso, a gente vai continuar mais do mesmo, né? Oferecendo uma série de coisas que não interessa, né? Aquilo que o Miguel falou ali. As 2 primeiras partes, ninguém entendeu. Então, para que vai melhorar, né? A gente tem que ver com mais cuidado isso. Professor, antes de ir lá para o professor Miguel, o senhor tem conhecimento de outras cidades que também trabalham dessa forma, com as empresas privadas, não abrindo as suas caixas de valores? Isso é uma coisa única nossa? É uma característica de Goiânia. Eu, já trabalhei em outros lugares, o Estado sabe exatamente, né? Eu até já fiz algumas planilhas em alguns lugares. A gente ia, contratado pelo Estado, ia lá nas empresas, fazia uma verificação do que elas gastam. Às vezes até as perdem, mas a gente fazia uma coisa, isso aqui melhorou, isso aqui piorou. Por exemplo, esse ônibus já está depreciado, então você já não vai depreciar mais. Às vezes até pode ser que tenha até o cobrador. Em alguns casos a gente pegou coisas que já não existiam, funções que não existiam mais, tinha. Então tem que fazer isso. E os lugares onde mais controla o transporte, São Paulo sabe exatamente, o Curitiba você sabe exatamente, Vitória, na Grande Vitória que eu trabalhei também, a gente sabe totalmente as coisas, tem que ser totalmente aberto. O senhor traz um ponto importantíssimo, que é dinheiro público, professor Miguel.
dá para compreender esse argumento das empresas de querer reservar esses valores e não torná-los públicos, ô professor? Existe aí uma certa assimetria de informações pelo que o professor Rotem diz. A planilha do sistema, ela está disponível, porque ela é a do anexo 6 do edital, e de lá para cá só houve reajustes, não houve uma revisão, até no próprio arcabouço legal, há o pedido da AGR fazer essa revisão, fazer o levantamento de todos os custos do sistema. Outro ponto importante é que desde quando começou o auxílio emergencial, que foi uma ação iniciada pelo Ministério Público em 2020, as empresas, as 5 empresas, apresentam sua planilha de custo para a Controladoria Geral do Estado e também para o Ministério Público, para a CMTC, porque só com base nos custos é que veio o recurso do auxílio emergencial. Então, isso durou até agora o mês de abril. E com o processo de revisão que a GR deve estar iniciando, se já não iniciou, a GR irá provavelmente contratar um terceiro para fazer essa auditoria nos custos das empresas. Então, esses números estão de posse do poder público. O número que definiu o valor inicial da tarifa, ele está no site da prefeitura, a planilha do anexo 6. Eu passei para o professor Rotem na última nossa conversa, com uma apresentação de custos que as empresas fizeram também em 2013. Então, assim, falar que os custos são todos escondidos e não existe, isso não é verdadeiro. E a empresa Aviação Reunidas, que é uma SA, prestava seus balanços, assim como também a Metrobus presta seu balanço para ser uma SA. Então, essa questão do valor da tarifa, isso já foi determinado pela legislação e está sendo cumprido pela GR, e o próprio presidente Marcelo disse que será acompanhada por audiência pública todo o passado, todo o projeto do levantamento dos custos e a definição dos novos parâmetros, porque convenhamos que os parâmetros que eram válidos em 2007, 15 anos depois, agora em 2022, não são mais válidos. O outro ponto em relação ao usuário, o bilhete único é algo importante para o usuário. A questão referente ao passe livre do trabalhador, que foi lançado hoje, também é uma conquista, porque agora a pessoa não fica limitada ao número de passes pagos pelo empregador, mas ela tem até 8 viagens por dia nos 30 dias do mês para se deslocar. Estão sendo as medidas na velocidade do possível. Por exemplo, a questão do ônibus elétrico, que era um avanço para o eixo Anhanguera, uma tecnologia limpa, um ônibus de melhor qualidade. Esse, infelizmente, foi adiado devido a discussões junto ao Ministério Público. Então, assim, as ações estão acontecendo e o usuário ele não está sendo abandonado. O que eu repito é que tem que voltar às discussões em Goiânia em relação a corredores de ônibus e também em relação a quem é o responsável pelos abrigos e pontos de parada. Mas nós estamos vivendo uma fase de intervenção no transporte que há muito tempo não se via na região metropolitana. 3:12. Professor, algo a acrescentar ainda sobre esse ponto? Eu queria pedir para o Miguel mandar de volta, ou mandar novamente, porque eu não recebi a planilha. Eu entrei até no site lá do... Como é que é? Eu esqueci. Mova-se. Mova-se, não achei a planilha. Essas documentações todas eu já procurei, fui exaustivamente procurando e conversei com outras pessoas. Então eu pedi de novo para ele mandar de novo, porque ele já faz uns 20 dias que ele ficou de mandar, eu não recebia, para a gente fazer uma análise e ver. Eu digo para você, às vezes as empresas perdem, às vezes as empresas estão ganhando. Mas é muito importante que a gente tenha
É muita consciência da necessidade que o passageiro está lá na rua. Então ele tem que ver, né? O passageiro em Goiânia, que eu última vez que eu andei de ônibus passei medo, porque o ônibus não freava direito, né? O passageiro não sabe para onde que o ônibus está indo, não sabe se o ônibus está indo, está vindo. Uma série de problemas, há anos que a gente pede para resolver e não são resolvidos. Então, por isso que eu tenho falta de esperança, né? Que promessas, assim, que nem o Miguel, já uns 20 dias atrás, não, vou mandar para o senhor a planilha. Eu fiquei esperando, entrei no site, vou publicar no site. Sim. Entrei no site e não achei, né? Então, que a gente tenha uma mudança, porque daqui a pouco o que vai acontecer? O governo, o próprio até um alerta para as empresas, o governo vai gastar dinheiro e as pessoas não vão ver melhoria, isso vai desandar. Aí o governo vai falar, rapaz, estou gastando e não está melhorando. O passageiro não está satisfeito. Então, é muito importante que as empresas fiquem atentas nisso, que elas têm que ter isso em mente também, não é só empurrando, né? Vamos empurrando. 3:13, participe com a gente, manda sua pergunta para os nossos professores especialistas no transporte público. Tem uma pergunta aqui, professor, antes de passar lá para o professor Miguel, queria que o senhor comentasse primeiro. A pergunta do Marcos diz o seguinte: Tiago, boa tarde para vocês, pergunta para os professores o que poderia ser mudado para que o transporte coletivo do Eixo Anhanguera fosse melhor, porque hoje é uma porcaria, aspas, para o ouvinte. Professor. O Eixo Anhanguera, o que é uma situação bem, assim, que até me deixa intrigado. Quando ele foi expandido para Goianeira, Trindade, São Caneneiro, teve um pequeno aumento de receita, mas essa receita da Metrobus, depois ela voltou ao que era antes. Ou seja, ela não recebe, pelo que está nos níveis, eu vejo os balanços da Metrobus, que teve, a empresa, ela não recebe pelo aquele serviço que ela faz nas extensões. Então, isso é uma coisa que tem que ser verificada, porque a empresa, a partir disso, e ela tinha um bom serviço. A empresa tinha um bom serviço, nós já tínhamos feito pesquisa de avaliação, ela tinha um bom serviço. Mas isso, a empresa foi sendo sucateada, porque ela passou a trabalhar mais e não recebe por isso. Então, coisa que alguns dos casos antigos que tem em Goiânia, que a gente precisava explicar. Por que ela abriu mão da receita daquele serviço que ela presta. Mas o senhor acredita que foi assim, a bel prazer das empresas ou uma imposição do poder público? Não, está escrito lá no Diário Oficial que a empresa assinou um acordo com as outras empresas, abrindo a divisão da receita seria na forma anterior do que era. Então está comprovado lá que ela não recebe pelo que ela faz. Então ela fazia prestava um serviço nessas extensões, 3 municípios, e aí não teria... Não recebe por isso. Recebe. Tá. Aí o custo dela aumentou muito e a receita se manteve, mesmo antes da pandemia. Correto. 3:15, a gente vai para o intervalo agora, né, Macedo? Daqui a pouquinho a gente volta com esse debate, tá muito bom, estamos aprendendo muito sobre transporte público aqui da região metropolitana com 2 brilhantes especialistas. 3:15, intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Você ouve. Bandeirantes acontece. Mais de 30 anos de trabalho e amizade. Laboratório Núcleo, segurança e qualidade. A gente vai crescendo, inovando a cada dia, conquistando confiança e a sua companhia. Laboratório Núcleo, cuidando de você. E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Arroz com salsa? Arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz Cristal, feijão Cristal. Não é que dá certo? Arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz e feijão Cristal. Pureza em forma de grãos. Para
precisando reformar ou construir e busca o melhor preço? Então corre para Ipiranga Metais e faça a jogada certa. Na Ipiranga Metais você encontra ferragens novas de primeira e segunda linha, ferragens reutilizáveis, ferramentas e acessórios, além de serviços como corte em oxoforte, plasma, guilhotina e dobra computadorizada. Ipiranga Metais, Rua São Vicente de Paula 775, no bairro Ipiranga. Telefone 62 992 18 0540. Num mundo cada vez mais conectado, a Solute inova oferecendo as melhores soluções em certificados digitais. Na Solute, com apenas alguns cliques, você monta o certificado digital ideal para atender às suas necessidades. E temos novidade! Agora você também pode fazer o certificado pelo celular. Acesse www.certificadodigital.com e escolha a melhor opção Solute para você. Bandeirantes acontece. 3:18, curtidas no Instagram ou Facebook não pagam boletos. Marketing só é marketing quando vende. Portanto, se você quer levar o seu negócio para o próximo nível, precisa conhecer o time da 1+1 Estratégia, assessoria de marketing e vendas completa para o seu negócio. Descubra agora como você pode alavancar suas vendas com previsibilidade no site www.querovendermuito.com.br. 3:20, direto com o professor, para falar agora sobre, a gente estava no bloco anterior falando sobre a questão do eixo Anhanguera, pergunta do ouvinte. Ele perguntou aqui, o professor ontem já falou, agora vamos lá com o professor Miguel. O que poderia, professor, no seu entendimento, poderia ser mudado no eixo Anhanguera, no eixo Anhanguera, para oferecer uma melhor qualidade para os usuários daquela linha, professor? O eixo Anhanguera precisa de um grande investimento tanto na recuperação, né, da pavimentação, da questão urbanística, né, das calçadas, tudo, porque lembramos, né, as pessoas chegam também a pé, né, principalmente a pé, no eixo, em qualquer outro ponto do sistema da rede de transporte. Então, a melhoria das calçadas, do pavimento, das infraestruturas de transporte, os corpos dos terminais, das estações, e também uma melhoria na frota e também na conservação da mesma, né? A CDTC, né, na sua última deliberação, tinha aprovado o aluguel, né, de veículos, que a Metrobus fizesse a alocação desses veículos, mas em conjunto também, né, apontou que deverão ser feitos não só a troca dos ônibus, a tecnologia veicular, mas também toda a troca do pavimento e da infraestrutura. Hoje a Prefeitura de Goiânia já sinalizou positivamente quanto à questão do pavimento e das calçadas, e imagino que vencendo essa questão, o eixo possa, né, ter o serviço que sempre o destacou nacionalmente. Um outro ponto importante é passar a gestão da Metrobus, sair do governo do estado e passar para a própria CMTC, porque aí ela passa a ser de responsabilidade de todos os entes e deixa de ser uma ferramenta de marketing político, algo que ela foi muito usada no passado, e isso gerou também vários prejuízos para a empresa, desde o desconto no valor da passagem até a questão da extensão, como o professor Rotem bem lembrou. Então, a Metrobus, ao ela ser um ente metropolitano, ela passa a perder esse caráter, né, esse viés de ferramenta política, e possamos ter no estado de Goiás não mais o estado fazendo política com o transporte, mas os entes de forma unificada fazendo políticas públicas de
transporte. 3h22. Professor Rotem, com essa mudança do programa novo do governo, das prefeituras do governo do estado, o passe livre do trabalhador, a dúvida que a gente tem, algumas pessoas acabam questionando, é que as empresas vão ser beneficiadas com esse programa, e esse valor aqui em tese será passado para alguém, para a população em geral? O que o senhor acredita que pode acontecer com esse novo programa divulgado hoje? O Vale Transporte é uma lei que não é respeitada em Goiânia, né, aqui na região metropolitana. Sim. O Vale Transporte tem que ser um bilhete específico para você, trabalhador de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Né? Aqui não é assim, porque quando você compra o Vale Transporte, você não recebe um cartãozinho do Vale Transporte, você recebe um cartãozinho do Passe Fácil, e as pessoas negociam isso, o que é totalmente ilegal há anos, né? Isso é só ler a lei do Vale Transporte. Isso não pode. Se você vender teu Vale Transporte, a empresa pode te demitir por justa causa. Aqui não é como a pessoa, ela recebe o Vale, e que é transformado no Passe Fácil, isso ficou sempre meio... Todo mundo fechou o olho para isso. Cultural, praticamente. Mas é uma cultura do erro, errado, né? Claro, do erro, né? Até porque o Vale Transporte foi criado para manter o transporte. Sim. Esse do 8, as empresas vão ter que pagar mais. Eu não acredito que as empresas vão aceitar isso. Né? Porque o que acontece? Quem é o grande empregador, né? Ele paga para o cara vir e voltar. Sim. Não vai pagar para ele sair passear, para ele... A não ser uma dona de casa que tenha empregada que faça várias atividades. Então, isso aí é pouco, né? Eu não vi o valor, talvez o Miguel possa informar, eu não vi o valor que vai ser. Se houver um desconto para os patrões, é na contramão do mundo todo. R$180 por funcionário. 180 por funcionário. Hoje ele pagaria 80, 40, 160. A vez seguinte, o sistema vai arcar com o custo que é das empresas. O senhor fala sistema, o senhor fala o poder público. Não, as pessoas... Nós, o poder público somos nós, O poder, ao contrário também do que acontece em todos os lugares. Porque em todos os lugares, a tendência, o que é? É você que as empresas participem mais. A hora que você dá um benefício, se as empresas utilizarem, acho que vai ser muito... Você está passando o quê? O poder... As pessoas estão pagando para as empresas um subsídio, para as donas de casa, aquela que tem uma empregada doméstica, né? Quem tem uma empregada doméstica tem um poder aquisitivo, né? Hoje no meu prédio, a maioria das empregadas elas vem de Uber, já não vem mais de ônibus, né? Então você está dando um benefício para essas pessoas, para as empresas, para quem tem um negócio que não precisa e não deveria ter. Então isso é também aquelas... Eu acredito que poucas empresas vão ter isso, mas é mesmo daquelas coisas que não dá para entender. Quando a gente sai fora, fala assim, não, vocês estão subsidiando o Vale Transporte para as empresas, não é o contrário. A gente sempre lutou para as empresas pagarem o transporte. Se você quer que o teu funcionário chegue bem, você tem que pagar. Então, não estou entendendo qual é a ideia deles, e isso eu já falei no bloco anterior. Vai gerar um custo que vai ficar alto, daqui a pouco o Estado vai falar, rapaz, estou pagando isso, vai se assustar. Caro. Vai se assustar. Vai querer voltar atrás, né? E aí vai ser ruim. Vai ser uma outra confusão. Da mesma forma como quando eles anunciaram aquela passagem do eixão a 45 centavos, né? Depois, para voltar ao preço normal, houve uma pressão. Mas é difícil de você... É o tipo da coisa que vai começar, pense bem, porque depois a situação vai ficar muito difícil. Vamos ouvir o professor Miguel sobre esse lançamento dessa nova proposta, professor Miguel, para facilitar a vida dos trabalhadores, que o senhor está vislumbrando aí para um futuro próximo. Então, primeiro explicar como que funciona, né? Vai funcionar o subsídio, a subvenção pública aqui na região metropolitana. Acho. Né? Então, como que funciona? Em todas as validações, né? Com exceção das gratuidades por lei, que é idoso, deficiente, criança menor de 12 anos e outras classes, o poder público irá pagar a diferença entre a tarifa técnica de 7, e eu vou arredondar para 7,30 para facilitar a conta, de 7,30 para 4,30, que é a tarifa do usuário.
Então, em todas as validações, o governo paga essa diferença, independente do produto ou de quanto o usuário pagou. Exemplo, bilhete único. A primeira validação, o usuário pagou R$ 4,30, o poder público pagou o complemento. Na segunda validação, o usuário pagou 0 e o poder público irá pagar também somente o complemento, de R$ 2,96, quase R$ 2,97. No repasse livre do trabalhador, vai acontecer a mesma coisa. Em todas as validações do usuário, o usuário vai pagar 0, e o poder público vai pagar os R$ 2,97. Desse montante será, somado o valor pago pelo empregador. Então, a conta não vai gerar um grande malefício, que é o mesmo benefício também se o empregador comprasse número de viagens, Então, não tem esse impacto tão grande. E lembrando, se o subsídio, aí lembrando a regra tarifária, se o subsídio aumentar, quer dizer que houve um aumento de demanda e no próximo reajuste, esse aumento de demanda diminuirá o valor da tarifa. Então, na própria regra do contrato, que é a fórmula paramétrica, ela tem como um dos seus elementos a produtividade para o IPK. Então, se tiver um aumento de demanda, vai ter, por consequência, uma diminuição no valor da tarifa. E o Estado também pode pedir a qualquer momento poder pôr uma revisão desse valor. Claro, muito bem. Calculado pela própria AGR. Então, assim, a preocupação do professor Rotem, ela é pertinente, mas existe todo um instrumental legal que foi feito antes para evitar essas possíveis armadilhas. Muito bem. 3h30, a gente falando aqui de transporte coletivo, de tempo, como somos escravos do tempo, professor Rotem. Infelizmente chegamos ao final deste debate, desse bate-papo que foi muito produtivo hoje, recebendo o professor Marcos Rotem, engenheiro de transportes e professor do Instituto Federal de Goiás. Professor, muito obrigado pela sua gentileza de atender o nosso ouvinte. Eu agradeço aqui a oportunidade de falar com os ouvintes da Bandeirantes, é sempre importante. E só alertar as coisas, eu não gosto depois de dizer, eu falei, mas daqui a algum tempo eu vou voltar aqui, eu falei, porque, infelizmente, porque muitas coisas a gente vai vendo, porque eu estudo, já trabalhei, tenho experiência, então vamos, a ideia é melhorar, a ideia é melhorar, mas infelizmente a gente vê que as coisas elas vão se repetindo, mas é sempre um prazer estar aqui, eu fiquei muito feliz de ver, falar com o Miguel, um abraço para o Miguel, para o pai dele também, que trabalhei com o pai dele alguns anos atrás, foi um prazer. Que bom, o senhor debateu também com o pai dele em outras oportunidades. Professor Miguel Ângelo Pristinotto, que é coordenador do técnico do Fórum de Mobilidade, mova-se, obrigado pela sua gentileza de atender o nosso ouvinte, professor. Eu agradeço o convite e eu espero uma oportunidade de estar com vocês também. Esse negócio de ficar à distância não é muito bom, não. Verdade. O bom é estar aí, o calor humano. Concordo também, professor. Espero que no futuro bem próximo a gente possa estar aqui debatendo mais outros assuntos também e que possa dar tudo certo em relação ao transporte coletivo da região metropolitana. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, 3h31. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Uma escola presente, nosso estudante segue em frente. E é na escola que nossas crianças e adolescentes são acolhidos e se preparam para o mundo. Por isso, a Prefeitura está reformando todas as 342 escolas municipais, num investimento de mais de 33 milhões de reais. E também implementou materiais didáticos modernos para dar um salto no ensino da nossa cidade. Aqui, a Prefeitura de Goiânia está presente na vida dos estudantes, para eles seguirem em frente. Prefeitura de Goiânia. Mais de 30 anos de trabalho e amizade. Amor
2020 vai crescendo, inovando a cada dia, conquistando confiança e a sua companhia.